A sua maior característica é você é indesistível, né? Batem e falam, tá, e você continua. Independentemente de política, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, Sim. o que uma pessoa precisa fazer para não parar diante das dificuldades, para ser indesistível? Porque eu lembro que uma vez você saiu no Fantástico, o negócio da montanha, eu falei, pô, acabou, não tem como o cara... Como é que o cara vai apanhar no Fantástico? No outro dia você fez uma live e vendeu 20 milhões, 20 milhões de não sei o quê. Ou seja, construiu um funil. você acha que isso é para todo mundo ou só uma pessoa nasce com dom disso, de ser indesistível, imparável? Primeiro, obrigado, Brunet, né? Meu sonho era um dia ter esse momento com você. Falo sonho de verdade, você foi uma grande inspiração para eu chegar até aqui. Amém, obrigado. Eu lembro quando eu tinha 5 mil seguidores, eu já assistia seus vídeos. Você é um cara que influenciou bastante a minha vida e influencia essa geração, né? Que se levantem outros Brunês aí pelo Brasil. Fico feliz. Vi que você aguentou pancada também, adoidado para chegar onde você chegou. Meu Deus. E tô vendo que você tá aí construindo e aumentando os seus negócios, que você continue prosperando. Valeu, o Senhor meu te irmão. leve para um outro nível, que você construiu, que é grande, não é nem a sombra do que há de vir. Amém. Meu Muito respeito obrigado por você, tá, irmão? Muito obrigado mesmo pelas palavras. Cara, Deus criou o homem e fez o homem em imagem e semelhança dele. Então, quando você olha pro corpo, você vê um hardware. Quando você vê a mentalidade, você vê o software. Só que quando você vê a alma da pessoa, você vê quem usa o computador e o software. E as pessoas não sabem usar isso. Então a mentalidade é o piloto. Nós somos um ser triuno, imagem e semelhança do Criador, né? Tem espírito, alma e corpo. E as pessoas não sabem que o espírito é uma frequência, uma sintonia, né? A palavra fala, o espírito é luz, Deus é luz. E o espírito nada mais é que uma frequência. A alma é um campo magnético, metafísico, e o corpo é um corpo físico. Então, quando você fala assim, como é que faz para não desistir? Primeiro, a pessoa, quando ela está passando um problema, o problema vai revelar a capacidade dela, o limite dela. E Salomão fala há 3.000 anos o seguinte, lá em Provérbios: é na crise que se conhece um fraco. Então, o fraco não é aquele que está sem dinheiro, o fraco não é aquele que está sendo criticado, zoado ou memificado. Né? Tem a mumificação e tem a memificação. A verdade é, a crise ela é necessária para revelar quem a pessoa é. A gente é de fato o que a gente demonstra numa crise. Boa. Então, sabendo disso desde pequeno e vem apanhando e me desafiando e crescendo bastante, eu entendi que só tem velório quando o morto desiste. O que eu quero dizer com isso? Se as pessoas fizerem um velório para destruir você, elas vão mandar as flores, né? As pessoas que você às vezes respeita vão mandar as flores. Em respeito a esse velório eu vou mandar as flores. Só tem um problema que faz aquele velório ser suspenso: se o morto levanta. Então, por exemplo, um cancelamento de internet, uma memificação faz o quê? Faz um velório de uma pessoa, certo? A maioria não dá conta de seguir dali. Ela não vê dá conta possibilidade. porque emocionalmente, espiritualmente, Claro. é tudo junto. Vamos fazer, é tudo junto, não tem como separar nada. Mas vamos fazer o seguinte: lembra quando sua mãe atravessava a rua com você segurando a mão dela? Claro. Sua mãe tá aí agora? Não. Tem gente que tá com a mãe até hoje emocionalmente. Ele não atravessa a rua sozinho. Tem gente que era para estar empreendendo em múltiplos negócios. A pessoa até hoje é funcionário de alguém. Você é contra funcionário? Você é contra empresário? Não sou nenhum dos dois. Eu sou investidor e agora estou virando político, com a graça de Deus e a confiança do povo. Então, assim, você tem que deixar a mão da sua mãe igual você deixou para atravessar a rua. Você vai ter que ressignificar, desconectar dos seus pais. E não é eu que estou falando, não é dureza do coração de alguém que quer vencer na vida. É porque a Bíblia fala: deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. A palavra que começa o versículo é deixará. Tem que deixar. Nós temos 3 famílias, assim como tudo que Deus criou. A palavra fala que o que Deus criou revela a glória dele. Ou seja, a natureza revela a glória do Criador. Quando eu comecei a observar, o Brunet, às vezes a gente, num ensino religioso, a gente pega só uma vertente. A gente tem que ficar bom no corpo, porque o corpo é templo. A gente tem que ficar bom na alma, porque a inteligência emocional é almática. Eu vejo que você ensina muito isso. E a gente tem que ficar muito bom no espírito, porque o espírito é o que conecta a gente no trono. Então as pessoas, elas desistem rápido demais por elas não saberem quem de fato é Deus. Não é Deus histórico ou religioso, não. É Deus de verdade, é um acesso, que é supra-religioso. A religião faz bem? Faz bem. Tem 6 mil que são baseadas só na Bíblia. Tem muito mais religiões aí pelo mundo afora. Tem mais religião de verdade do que dialeto, pra você ter uma noção. Caramba. E aí que tá o detalhe. O detalhe é simples. Se a pessoa ela é experimentada numa crise, ela mostra o limite dela.
Tem um negócio chamado batente. O batente é um limitador. Até o sonho que você que está assistindo, o seu sonho ele é limitado pelo tamanho da sua crença. Se você não acreditar, você sabe. Você veio da pobreza, conhece a sua história. Quando você era criança, você imaginaria chegar na fama que você tem, o sucesso, o dinheiro, você mora numa mansão, você é um homem próximo. Não, né? Só que você foi rompendo de crença em crença e seus sonhos foram mudando. E aí as pessoas, quando elas entendem de fato o que é o sistema de crença, que é o software, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em experiências novas, desafios novos, ambientes novos, gente nova, para gerar essa onda nova, para aumentar o batente. Então por que você desiste? É porque você nunca assistiu um velório, um morto ressuscitando um velório. Quando todo mundo tirou a minha pessoa para zoar no começo do ano, eles não imaginavam que eu não estava afim de ir pro caixão. Eu falei, poxa, eu vou cancelar agora esse velório. E aí começaram a zoar mesmo, os humoristas. Eu fiz a lista, peguei uma caneta igual você tá aí, fiz uma lista com o nome de todos, chamei todos, falei, pode zoar, inclusive os amigos. Não, não vou fazer, eu gosto de você. Eu falei, preciso disso, é energia. E aí eu vou revelar por quê, que a maioria não dá conta de fazer. Todo mundo zoou, eu falei, agora vamos converter energia. Então, eu já publiquei 62 livros, e um deles é o Destravado da Inteligência Emocional. Tem um capítulo lá que fala sobre o CCC, que é o quê? Capturar energia, converter energia, mirar em algo e canalizar. Então, capturar, converter e canalizar. E aqui vai um código. Toda energia é boa. Não existe energia ruim. Já viu a gente falando assim? Nossa, fulano tem energia negativa. É porque a sua máquina não dá conta de converter essa energia. Toda energia é boa porque foi Deus que criou. A energia até existe, você que converte. É porque assim, ó, dentro do átomo tem um próton, elétron e nêutron. O elétron, que é o negativo, ele não sai correndo sozinho. O átomo se desloca com essas três correntes. O negócio é que a sua máquina emocional não dá conta de converter. Então tem gente que, quando sente uma pressão igual eu já tomei, a pessoa fala, é o fim da linha. É o fim da linha porque a sua vida é resumir a elogio. Vou dar um código aqui. Vai no seu cérebro, tem uma linha de comando chamada elogio. Vai lá e zera o valor. E tem uma linha de comando chamada crítica, zero valor. Se você zerar esses dois, você não depende nem de elogio nem de crítica. Você depende de uma palavra que vem de Deus. Ele já falou, seja forte e corajoso. Ele chama você de filho amado. Ele chama você de imagem e semelhança do Criador. Aí pode vir um Fantástico, pode vir a Globo, pode vir quem quiser falar de você. Você já sabe quem você é. Então isso é a identidade. Agora a pessoa tem que treinar, a pessoa tem que ter horas. Tem que soltar da mão da mãe, treinar e saber fazer. Ainda mais ajudando os outros. Quando você vai pro transbordo, é aí que você fica mais forte. Que você vê que funciona e o seu cérebro te dá autoridade. Agora, você conquistou, assim, o topo dos negócios, assim, é difícil um empreendedor em pouco tempo conquistar o que você conquistou nos negócios. Por que a política? Primeiro, o pouco tempo em conquistar as coisas, quem domina o cérebro domina o mundo. Porque se você domina o cérebro, você domina o seu e ajuda a conectar com quem você quiser. Inclusive ajuda pessoas a melhorar de vida e quanto mais gente prosperando na sua volta, mais próspero você vai ser. Então eu vou contar um segredo da vida. O segredo está em dominar o cérebro. 86 bilhões de neurônios. Esse sistema aqui físico tem 37 trilhões de células. No máximo, em 3 anos, tudo que você tem de célula aí não existe mais. Já renovou tudo. Quase mais de 90% em 1 ano. Só que a mentalidade da pessoa continua a mesma. Então, esse negócio de falar que foi rápido, usando a maioria das pessoas como referência ou usando a natureza como referência? Porque a natureza ela é próspera e infinita. Infinita. A semeadura e colheita prova que a prosperidade é infinita. Você planta uma semente de milho, colhe 1000, dependendo da terra, né, e da semente. Você colhe 1000, você planta de novo 1000, isso aí tem que dar 12 espigas no pé para dar 1000, senão vai voltar 500. Mas vamos sugerir que volte 1000. 1000 eu planto de novo, volta 1 milhão. Se todas voltarem 1000, certo? 1000 vezes 1000, 1 milhão. Se eu plantar 1 milhão e voltar da mesma proporção, a terceira vez que eu plantar tudo que eu tô ganhando, vai dar 1 bilhão de sementes. Tem noção que você saiu com uma semente, a terra sozinha devolve 1 bi? Isso é no melhor cenário, tá, gente? E pode acontecer 1 ano dependendo da terra, se tiver 3 safras no ano nessa terra. Eu sou fazendeiro também. Eu mexo com eucalipto, não mexo com plantar milho, mas já plantei na fazenda do meu sogro. Então, assim, se as pessoas entenderem que nosso lance de vida não é ir atrás de 1 milhão de reais ou de 1 bilhão de reais, e sim estar mais próximo da natureza, de Deus. Eu entendo esses maluquinhos que às vezes querem rejeitar Deus e falam, não, o universo vai falar comigo. O universo é Deus, cara. Deus está no átomo, Deus está em tudo. Só que aí está o detalhe. As pessoas elas foram programadas na sua cabeça para serem só uma coisa na vida. E elas podem governar sobre todas as coisas. Esse é o grande propósito de vida. Inclusive, você me permite, você não me perguntou, mas eu acho válido, porque você fala muito disso também.
Todo mundo tá louco aí na Terra procurando um propósito. Tem gente que confunde propósito com emprego, com profissão. Sim, muita gente confunde isso. E não tem nada a ver. Profissão é uma fase. Profissão não define você. Tem gente que pegou um diploma e virou aquilo. Diploma virou a pessoa. O diploma de engenheiro virou engenheiro, eu sou engenheiro. Não, você está engenheiro. Você nunca mais vai falar na sua vida que você é médico. Porque se o Conselho Nacional de Medicina tirar esse negócio, como que você foi um negócio que alguém pode tirar? Isso é estar. Você entender o que é a gravidade da identidade das pessoas. Elas não entendem o que elas são e elas confundem com o estar. Você fizer uma merda numa cirurgia, desculpa falar essa palavra, mas você pode ser caçado. Então como que você era uma coisa que um erro seu pode acabar com tudo? Agora você nunca vai deixar de ser filho de Deus. Uma vez entendido isso, como que alguém toma isso de você? Isso é uma questão de filiação. Isso aí é identitário, está aí dentro de você, você é imagem e semelhança dele. Então, quando as pessoas começam a descobrir isso, Brunet, o negócio muda completamente. Aí pra que eu vou depender da crítica de alguém? Tem gente que gosta de argumentar que crítica é tipo... a gente precisa de ouvir feedback. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de feed forward. Você precisa de aprender a mudar o rumo daí pra frente. Tem na palavra, o Brunet, fala 7 vezes que Deus arrependeu. Isso me intrigou quando eu era criança. Eu acabei estudando teologia também. E me intrigava bastante, que eu falava, não é possível que Deus arrepende igual ao homem. Na Bíblia fala que ele não arrepende igual ao homem, e aí me deixava mais intrigado ainda. Deus arrepende, Deus arrepende. Fui atrás da origem da palavra, está escrito no grego, metanoia. E arrependimento humano faz a pessoa voltar atrás. O metanoia significa mudança de rota a partir daquele momento. Então, quando você, de fato, está querendo crescer e desenvolver, você vai... Não é ficar arrependendo pelo que fez, mas é mudando a rota a partir dali. O feedback fica voltando atrás demais. Você precisa de feed forward, é tipo ajuste dali pra frente e não ficar retrocedendo no que você fez. Isso vai fazer seu cérebro ter mais coragem. Se você ficar preocupado com o que os outros acham, você vai ter medo de ter ousadia. Você vai ter medo de se arriscar. E vai por mim, assim como a Terra gira, assim como o Sol também, todo o sistema, todas as galáxias estão nesse formato de espiral. A Terra vai girar e vai tudo voltar ao normal. Uma hora tá escuro, outra hora tá claro. Uma hora tá quente, outra hora tá frio. Uma hora você é zoado, outra hora você é aplaudido. E aqui tá a grande verdade da vida. Descobrir essa realidade. E a política, ela entra em quê? Entra no teu propósito, entra numa missão temporal, você vai fazer por um tempo. Como é que você vê Eu posso fazer uma política? pergunta antes de responder? Claro. Então tá. Jesus vai governar a Terra? Vai. Vai ser político? Também, né? Porque não tem como... Então, sobe as letras agora. Por que eu tô nisso? Não tem como ter governo sem um sistema. Apocalipse sem 2:26 está escrito assim, ó. Ao que venceu lhe concederei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:21 está escrito assim, ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Existe um período milenar onde Cristo vai governar a Terra e é só quem é seguidor de Jesus que não entende isso, pelo amor de Deus, tá na palavra. Vai tá governar. Claro. E governo é político. Aí você me pergunta, pra que eu tô indo pra política? Eu vou voltar a outra pergunta. Por que o cristão está fora da política? Por quê? Eu acho que tem vários motivos. Tem gente que diz eu não gosto, pode ser ignorância. Sim. Tem pessoas que não têm a mínima ideia nem do que fazer com o seu emprego, quanto mais com a vida dos outros, que na política é a vida dos outros em jogo. Né? E também acho que por religiosidade. A religião, ela foi mal ensinada durante muitos anos. A gente admira muito Davi e Salomão, né? Porque eles governavam, né? E os cristãos de hoje governam onde? Você vai pegar a história de Daniel, era 10 vezes mais sábio que qualquer outro sábio no governo onde ele morava. Ele foi conselheiro de vários reis, Sim. né? Daniel passou por 3 ou 4 Olha que reinados. interessante. Nós contamos as histórias de grandes heróis que governaram no seu tempo e hoje os cristãos fazem de tudo para ficar longe do governo, para criticar quem tá lá. Mas o Estado não tem que ser laico? Ele vai continuar laico. O Estado tem que ser laico, só que o povo não é ateu e nem laico. A laicidade do Estado, ela tem que permanecer para uma religião não tomar conta. Entendi. Ela tem que continuar, sou a favor, inclusive. Porque senão o líder é católico, vai virar católico. O líder é evangélico, vai virar evangélico. O Estado é uma forma de devolver benefício em troca de imposto. Só que mudar a vida das pessoas, você estando na política, não é só a solidariedade, é você devolver o governo para elas, porque o povo é que manda. Na tese da democracia não é isso? É o povo que manda? E aí tá o detalhe, as pessoas elas perderam esse senso. Você imagina, a gente domina
as igrejas, a gente domina alguns lugares, mas não domina naquilo que domina o povo. Então é o seguinte, contar um segredo para vocês. Se não tivesse os irmãos cristãos no parlamento, hoje o país estava perdido. Se não tivesse a bancada da bala, os ruralistas, os cristãos, tanto católicos como evangélicos, não critique pessoas porque estão indo para a política. Por quê? Quando você faz isso, as pessoas de bem ficam preocupadas em ir para a política. Segunda coisa, se não tivesse esses caras que eu acabei de falar, empreendedores, agricultores, gente de segurança pública. Cara, comunista odeia ter aquele tanto de gente de segurança pública lá dentro do parlamento. E se não tivesse essa bancada de Bíblia, bala, fazenda e empresa, o país estava um caos hoje. Por quê? O legislador legisla segundo o seu caráter. Quando Deus fez os 10 mandamentos, ele estava legislando segundo o caráter dele, não o nosso, porque a gente não dá conta de cumprir aquele negócio lá. Engraçado é que quando veio o último Adão foi o único que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Por que foi o único? Porque aquilo estava falando da legislação, do caráter de quem fez aquela lei. Deus nunca estava falando para a gente ser perfeito naquela lei, mas estava falando assim, eu faço e só quem que tem essa deidade que consegue fazer. Só ele e Cristo que deu conta de cumprir os 10 mandamentos. Aí alguém fala, eu dei conta. Checa direitinho que você vai ver que você não deu conta. Tem alguma coisa falhando. Tem alguma coisa errada aí. Eu tô falando de 10, não falei de 613 ordenanças, tô falando só os 10. Por que eu quero que você entenda isso? A sociedade ela é movida por montes. E a gente, como cristão, tá deixando gente maluca governar em coisas que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Por exemplo, o comunismo ele é uma praga. Matou mais de 200 milhões de pessoas e ninguém leva a sério isso. Isso aí tinha que ser criminalizado. Criminalizado. Impressionante isso, né? Agora, Nicarágua. Acabou de expulsar o embaixador brasileiro. Lá é uma ditadura e passou do ponto. Porque sempre o comunista ele vai parecer agradável, sedutor. Parece alguém, né? Uma pessoa que vem para matar, roubar, destruir. Vem de forma sedutora. Quando ele toma o espaço... Oferece coisas aparentemente prazerosas. Vantajosas. ROIs rápido demais. Muitas vezes maior do que você está investindo. Quando ele passa essa fase, ele fala, agora é minha vez. Devolve o que eu te dei. Só que tem que devolver com tudo. Com a sua alma, com o seu espírito, com a sua vida, né? Então, é assim que funciona o comunismo. Quando ele entra através do voto. Para arrancar tem que ser... deixa para lá. Na força. Por exemplo, já está sabido mundialmente que a Venezuela perdeu a eleição lá. Quer dizer, o povo ganhou a eleição e quem perdeu foi o Maduro. Então, o Maduro, eu acredito que no máximo em 10 dias ele cai, tá? Já tem acordos com os Estados Unidos, né, para fazer exílio dele e tudo. Eu não sei como que ele vai aceitar, porque no próprio Estados Unidos tem uma recompensa de 15 milhões de dólares para prender ele como ditador, mas eles estão negociando para quebrar isso. Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o cristão ele não pode ser ignorante, ele não pode ser avessa da política, porque é isso que manipula um povo, é isso que pode impedir um povo de prosperar. E eu te pergunto, Bruno, você que é um dos caras mais sábios que a gente conhece aqui no Brasil, qual que é o propósito do brasileiro? Você sabe? Ou o propósito do Brasil? Você já ouviu alguém falando disso? Não. Eu sei que brasileiro vem de... O eiro, né? A palavra eiro vem justamente de trabalhador. Né? Todo mundo, por exemplo, chama ou italiano, né? Ou alemão, ou americano. E a palavra eiro não deveria ser dada a um povo e foi dada ao brasileiro. A única informação que eu tenho assim mais próxima disso, de propósito do Brasil. E é claro, a gente cresceu debaixo de um sistema. Eu vou ter cuidado com as palavras porque a gente está ao vivo. Eu não sou o Pablo que apanha e dorme, né? Eu não apanho e durmo. Então, assim, a gente cresceu debaixo de um sistema. A gente foi colonizado de qualquer forma, né, irmão? A gente foi colonizado de qualquer forma. Então, eu acho que tem alguns erros para corrigir sério e só a política corrige. Vamos lá. Todo bloqueio tem intimidade com propósito. Vamos lá. Fomos colonizados. Se você inverter o bloqueio da nação que foi colonizada, ela foi chamada para libertar um povo. Fomos escravizados debaixo de perversão. A gente foi chamado para santidade. Você olha para mais uma coisa no Brasil. Um principado poderoso de corrupção. E aí está o segredo. Nós estamos debaixo de ignorância, de corrupção, de perversão. Quando você desbloqueia isso emocionalmente, é o contrário disso que é o seu chamado. Tem 3 classes de propósito na vida. Eu estudei bastante isso até chegar nessa conclusão e estou aberto para entender mais ainda, para quem puder me ajudar. Primeira classe de propósito é
o original. Fomos chamados para governar. Se você é ser humano, não tem chance. Você foi chamado para governar sobre todas as coisas. Você vê, por exemplo... Qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Isso é um princípio. Deus falou, você é minha imagem e semelhança. Você não quer ser chamado de filho, é uma coisa. Mas você continua sendo minha imagem e semelhança. Eu te fiz assim. Eu te dei isso. Segunda classe de propósito. Dos 62 livros que eu escrevi, o capítulo 1 do livro 1 é anti-medo. Está escrito assim, ó. Meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. O que significa isso? Cara, quando você nasce, a natureza tem perfume. Já observou que cada árvore tem um cheiro? Sim, impressionante. Cada animal tem um cheiro. Todo mundo tem um cheiro. Faz parte... É o perfume da criação, chama assim. O diabo, ele te olha, ele bate o olho e fala assim, você é um cara de sabedoria, então eu vou te meter em um monte de confusão. Você nunca querer nem imaginar, você nunca querer sair desse patamar. O outro foi chamado para ser mantenedor do reino, então eu vou tacar uma escassez e vou patrocinar esse ambiente para você nunca se envolver com isso. Ah, você vai ser um grande orador, então você vai tomar pressão na escola. Sabe esse negócio claro. de não deixar, pelo seu cheiro, eu não deixar você perceber o que você carrega. Olha que louco. Boa. Ah, vai nascer um cara aqui que vai libertar um povo. Ah, vai? Aí o faraó mandou matar 10 mil crianças. Não vai não. Ah, vai libertar? Então vamos escravizar. Você vai ser o libertador? Então nós vamos fazer você ser fugitivo. O que aconteceu com Moisés? Moisés tinha 120 anos na história dele. 40 ele morou no Egito. Era neto do faraó. Aí ele fez uma besteira, né? Debaixo da carne ali, ele acabou fugindo por 40 anos. Então, 80 anos longe do propósito. Aí ele volta, falta mais 40, ele liberta o povo. É engraçado, dá pra você ver que é inversão. O bloqueio tem intimidade com propósito, é a classe 2 de propósito. Tudo aquilo que você descobrir que tá te travando, se você resolver isso, você vai ser um resolvedor disso na vida dos outros. Então, o bloqueio tem intimidade com propósito. Agora, a classe 3 de propósito é a coisa mais assustadora. Eu sugiro que todo mundo está me assistindo, tome muito cuidado. Cuidado com as decisões que você toma, porque aquilo vai gerar responsabilidade para sempre na sua vida. Sem dúvida. Se você resolver falar na vida dos outros, aquilo vira seu propósito. São decisões. Então, vamos recapitular aqui, porque é uma das coisas que pessoas pagam muito dinheiro para aprender, tá? Primeiro propósito, meu, seu, do Brunet é o mesmo. Governar sobre todas as coisas. Se você só souber... Um propósito universal. Serve para todos. É porque o segredo da vida é identidade e propósito. A pessoa, ela descobre a identidade, ela vai fluir naquela identidade. O propósito é o motivo. E eu entrei nisso tudo para te responder qual que é o propósito da nação brasileira. Um povo escravizado é um povo libertador no seu propósito. Um povo que é rico, mas tem a mentalidade de miséria, vai ser o povo mais próspero. Deixa eu te falar, olhando só para a terra, tá? Tira o povo todinho de cima da terra. Pega só essa terra de 8 mil quilômetros só de um lado, né? São 16 mil quilômetros de fronteira, 8 mil quilômetros de praia até o Brasil. Aqui tem a maior reserva de combustível do futuro, né? Que é combustível espacial, chamado nióbio. Aqui tem a matéria mais resistente que a gente conhece para usar para blindagem, para qualquer tipo de coisa que você imagina, chama grafeno, 200 vezes mais potente que o aço e 50 vezes menos espesso do que uma folha de papel A4. Aqui tem o maior aquífero do mundo, aqui tem o maior espelho água do mundo, aqui tem o maior rio do mundo em volumetria, perde em extensão para o Rio Nilo, mas em volumetria não tem nenhum rio que ganha. Aqui não tem intempérie, não tem vulcão, não tem neve, tem 3 safras na maior parte do território, a terra é fértil de uma ponta a outra. Que lugar que é esse? Esse lugar é o Éden. 500 anos atrás, Bruno, só tinha no Brasil gente pelado, cara. Não tinha nenhum outro lugar no mundo. E aí é o seguinte, você vai ver todo o processo de Hégera do povo islâmico, por exemplo, o Brasil foi deixado por último. Tem uma coisa aqui no Brasil. Esse negócio de ter essa potestade e de ter esse tipo de gente comunista querendo governar nossa nação faz com que a nossa nação, que foi deixada por último, aos poucos se revele o que ela vai fazer ou como ela vai se levantar. Aí eu vou te falar de 2 caras agora. Um cara que é crente e um cara que é presidente de uma nação. Testemunho igual. O Billy Graham, né, o saudoso Billy Graham, certa vez ele estava orando pelas bandeiras de várias nações, não sei se você conhece esse testemunho. Não. Passou as bandeiras, chegou a vez do Brasil e ele falou, essa nação é a nação dourada, ela vai se levantar. Bom. Aí agora eu tive uma conversa, já encontrei algumas vezes e gosto muito dos conselhos dele, do Michel Temer. O Temer contou para mim pessoalmente que um dia ele e o Xi Jinping, que é o presidente da China, olha que louco, o presidente da China fala assim pro Temer, nós queremos estar com vocês, porque nem vocês sabem, mas vocês terão os anos dourados. Nosso maior investidor hoje, o que mais compra na balança comercial do Brasil hoje é a China. O que mais investe em infraestrutura no Brasil é a China. E o que ele falou? Vocês terão os anos dourados. Eu vou te falar o que é a tradução disso tudo. E o motivo de eu estar na política.
O Brasil vai se tornar a nação mais próspera da Terra até 2050. Quando eu falo 2050, é uma base que a gente tem que mudar a mentalidade do povo. Nós somos computadores de última geração, esse povo de 200 milhões de pessoas, só que o Windows é 95. Como o senhor me deu a graça de entender a mente, e eu mostrei como fazer isso com muita gente, e eu vejo que a política precisa disso, de gente com mentalidade diferente. Porque um bom político, se ele quiser aumentar o dinheiro no caixa de uma prefeitura, de um governo, é só aumentar imposto. É o que o governo federal está fazendo hoje. Só que alguém que entende de riqueza, ele consegue aumentar o caixa sem mexer no imposto. Ele consegue construir ativo, ele consegue regulamentar ativo, fazer equity, que é o que a gente faz no mundo empresarial. Aí alguém vai falar, mas a lei, quem faz a lei é a gente, eu sou os políticos. Inclusive, você que não sabe, eu sou o terceiro político mais seguido do país hoje. Fui eleito deputado federal, por uma infelicidade do partido, né? Derrubaram o partido, o Lula acabou pegando o partido na eleição de 2022, fui candidato a presidente, né? E não conseguiu avançar, mudei para deputado, em 3 dias tive 243 mil votos e não estou de brincadeira. A política para mim é um chamado e eu vou mostrar para todo mundo que política não é profissão.